Então, vamos receber a Ana Barros com aplausos. Primeiramente, eu quero agradecer a ela por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente essa noite. Esse é o culto do Juventude Ação, essa é a nossa família. Que você se sinta muito bem-vinda aqui e fique à vontade. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês são especiais. Né? Hoje eu fiz toda uma logística do meu dia para poder estar aqui. Né? Porque assim, eu sei que é um momento extremamente importante a gente falar sobre esse tema que é tão difícil de ser falado. Né? É um tabu muitas vezes. E o Setembro Amarelo, ele vem justamente com essa intenção, favorecer o diálogo. Eu até recebi uma pergunta um dia desses pelo Instagram, né? Uma pessoa chegou meio revoltada comigo e disse assim: mas Ana, por que só falam de suicídio em setembro? Não, né? Nós, especialmente da área da saúde, falamos o tempo todo. Eu criei um Instagram justamente por isso, para poder levar mais informação para as pessoas, porque eu, no dia a dia, sofro com a falta de conhecimento. Não meu, mas dos outros. Né? Então, às vezes, chega adolescente comigo, como eu já recebi mensagem, dizendo: eu acho que eu estou em depressão, eu já falei para a minha família, e as pessoas dizem que é para chamar atenção, que é coisa da minha cabeça. E por conta disso que eu tenho trabalhado, essa tem sido a minha intenção. Meu objetivo diário, que às vezes a gente gasta muito tempo até, produzindo conteúdo, respondendo mensagens. Quem fala comigo sabe que eu sempre respondo, ainda que não seja imediatamente, mas eu sempre respondo, porque minha intenção é essa. Com que cada pessoa que entra em contato vá desmistificando, conhecendo o que é realmente o problema, né? O sofrimento emocional, psicológico. Vamos falar assim, nesses termos. E o Setembro Amarelo vem para isso, para favorecer o diálogo. Então, vocês veem que tem pessoas até que não são da área da saúde, que estão falando aqui esse momento. Né? Eu imagino que vocês falem o tempo todo, mas está sendo favorecido por conta do Setembro Amarelo. E que ótimo. Aqui no Brasil é incentivado pelo CVV, né, que eles trabalham intensamente o ano inteiro, mas em setembro é quando eles conseguem, e nós também, psicólogos, os psiquiatras, acabam abraçando a causa com muita, né, intensidade nesse período. E assim, a gente vai começar falando, né, vamos falar um pouquinho do que é, como é que surge, como a Jaque bem disse, né? E se vocês tiverem dúvidas, mandem para ela, mas se quiserem perguntar enquanto eu estiver falando também alguma coisa do que eu estou falando, podem levantar a mão. Alguém aqui tem vergonha de levantar a mão para falar? Não, né? Imagino que não, está todo mundo super habituado aqui. Então, olha só, uma coisa que é interessante falar sobre o suicídio é que algumas pessoas me perguntam: tem um motivo específico? O que vocês acham? Tem um motivo específico? Não, né? Ele é multifatorial. Então, assim, em geral, quem chega a pensar em tirar a própria vida já vem sentindo, né, uma dor profunda há muito tempo. Muito e muito tempo. E aí vai deixando para lá, ou às vezes vai só engolindo, aguentando, e aí quando chega o momento de que sente que sua dor não passa por nada, a pessoa pensa que essa é a única saída. É uma solução definitiva para um problema, uma situação que é passageira. Isso aqui é difícil de entender, né? Para quem está de fora, para quem não sabe o que motiva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida. Mas, né, estudos comprovam, pesquisas, que numa sala, por exemplo, com 10 pessoas, pelo menos 7 já pensaram em tirar a própria vida em algum momento de dificuldade. E aí faz a gente pensar, né, por quê?
as pessoas não têm conseguido passar pelos seus problemas e entender assim, existe uma solução. Por quê? Né? Tem se falado muito sobre a dificuldade em se frustrar. A gente acha que tudo que acontece na nossa vida tem logo que dar certo na primeira vez, né? Eu vou fazer vestibular. E aí, o vestibular chega, né? Agora é o Enem, ainda fala vestibular, nem sei, fala, né? Fala. É o Enem, né? Mas assim, eu fico às vezes perdida, eu vou falar das séries e aí já mudou tudo, é 9º ano, então às vezes eu dou uns foras. Pois é, e aí a pessoa se depara com o vestibular e aí começa, né, a olhar para aquele monstro e a minha vida vai ser definida diante disso. Olha só que decisão, né? Vai ser Alguém tem essa sensação aqui? Alguém está passando por esse período de vestibular, de escolha profissional? Alguém está em dúvida? Levanta a mão, que eu quero saber. Quem está em dúvida sobre a área que vai escolher? Tem alguém em dúvida aqui? Tá. Tem alguém que está passando, estudando, assim, e espera, né, passar em breve, e aí está sofrendo com essa ansiedade, essa preocupação? Tem alguém aqui? Não? Tem? Sim. E sabe, a gente não acerta sempre de primeira. E aí, esse determinismo de que eu preciso sempre fazer a escolha certa, eu preciso sempre passar da primeira vez, eu preciso sempre que isso... E quando a coisa não acontece da maneira que você quer, parece que teu mundo desconstrói. Eu não estou falando isso, que é só um exemplo. Né? Mas tem todas as outras coisas. Relacionamento. Como foi feito aqui no teatro? Às vezes você cria toda uma expectativa em relação a alguém, né? Cria ali o príncipe encantado que vem no cavalo branco, e aí depois você descobre, né, que não é bem daquela forma, que as pessoas elas são como você, têm falhas, né, têm dificuldades, precisa cada vez se renovar e se melhorar, e aí você acaba se frustrando muito também. Então, assim, essa dificuldade eu percebo que tem sido intensificada ultimamente por conta do momento que a gente vive, especialmente, que é um foco exacerbado na vida do outro. E essa é uma observação que eu tenho tido, né? Então, assim, imagina só, você está aqui, né? Tem gente que está escolhendo ainda a carreira profissional, decidindo o que vai fazer, outras pessoas ainda estão estudando, e aí chega lá aquele colega que você conhece, já foi morar até fora, e aí já passou, e já está fazendo, né? Já está namorando, já está casado, já está isso, já está... Você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Alguém já se questionou sobre isso? Já? Aí não é o suficiente isso, né? Porque aí você vai, continua lá rolando lá o teu feed, né? E aí tem aquela amiga que, nossa, entrou numa vibe fitness agora e tá daquele jeito, né? Você não sabe o que ela não come, né? Porque o que ela come você sabe, que é só ovo, né? Batata doce, peito de frango. Aí você, ai meu Deus do céu, mas fulano, por que eu não tenho este corpo? Né? E aí bate aquela angústia, aquela aflição, aquele sofrimento. E aí você continua a tua barra lá de rolagem, vai olhando, olhando, olhando. E aí, de repente, tu vê fulano viajando, né? Eu não consigo ir lá em Marudá. Ai, eu já pedi. Ai, mas eu não consigo juntar. Ai, meu Deus do céu, se eu for ainda é naquele passeio com o pessoal. Ai, a pessoa está lá na França beijando a Torre Eiffel. Ai, o que eu fiz para merecer isso? Né? A gente vai... Aí tá, né? Você continua olhando lá no feed, e aí logo em seguida tem uma publicação lá daquele bolo, sabe? Ô bolo. Aí eu quero esse. Qual é o número? Para onde é que eu ligo? E aí, assim,
vocês percebem que a gente recebe estímulo de todos os lados diferentes. Porque a gente está ali em exposição e é interessante você olhar. Ninguém quer sair feio na foto, né? Ninguém quer sair feio. Convenhamos que você pegar aquela foto, não, olha, eu sou super de boa e tal, vou tirar foto ali com aquela olheira, aquele cabelo super bagunçado, e aí, olha, me aceitem. Uma vez, né? Na segunda tu já pensa assim, não, peraí, nem eu estou me aceitando, vamos lá, vamos com calma. Porque isso é fato. Ninguém quer aparecer que não está bem. Eu acho que assim, você, não sei se é da época de vocês, ou tem na casa dos pais, aquelas fotos de família, aquelas fotos antigas que saía todo mundo arrumadinho assim, chega a estar todo mundo sentado. Tem aí na casa de um avô, de um bisavô? Tem, né? Aí está todo mundo aí, aquela roupa toda engomadinha. Porque as pessoas, ainda antes de ter a internet, né, elas já não queriam aparecer que não estão bem. Isso é natural. E só que você se basear o tempo todo, basear a tua vida na vida dos outros, causa uma sensação de fracasso tão profunda. Alguém já experimentou isso alguma vez? Em algum dia, assim, de olhar e dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu quero emagrecer, mas eu só estou comendo isso. Eu quero estudar, mas eu não saio daí, né? Estão se identificando? Estou percebendo. Mas sabe, porque isso não é inerente apenas a vocês. Todo mundo acaba passando em algum momento por isso. E assim, por isso que é importante a gente parar e olhar para a nossa vida, né? E por que eu estou levando assim, né, fazendo esse passeio sobre coisas amenas? Porque falar sobre a depressão, sobre o suicídio é algo muito pesado, né? Então, a gente precisa dar uma quebradinha em relação a isso. Eu queria, antes de continuar, todo mundo recebeu um balãozinho aí? Quem não recebeu? Tá, eu quero que vocês peguem esse balão com o sopro de vida, né, que vocês têm aí. Encham, fiquem em pé, por favor, e encham, tá? Que a gente vai fazer uma brincadeira agora. Já? Levantem assim, quem já encheu, para a gente ver. Vamos lá. Quem já encheu o balão? Ah, todo mundo recebeu aí palito de dente? Sim. A brincadeira é a seguinte, vocês precisam, para vocês ganharem essa brincadeira, vocês precisam manter o balão de vocês cheio, tá? Não pode estourar. Tá todo mundo aí com palito de dente, né? Tá? Não? Tem alguém que está sem palito? Quebra aí no meio e dá a metade. Quem tiver sem palito de dente, dá outra metade assim, ó. Pega da metade. Então, assim, vocês vão precisar ficar... Já? Fiquem agora. Quem ganha é quem ficar com o seu balão intacto. Tá bom? E aí, como é que tá? Ainda tem gente ali sendo caçado. Cuidado, gente. Vamos terminar todo mundo aí bem. Eu tô vendo uma perseguição. A altura favorece muita gente. Vamos lá, pessoal. Já? Então vamos lá. Todo mundo volta para os seus lugares agora. Que eu já percebi que só tem 1, 2, 3, 4. Tinha, menos 1. Sem agressão, hein?
Já? Vamos sentar agora? Vamos sentar? Ok. Gente, em algum momento eu mandei vocês estourarem o balão da outra pessoa? Falei? Eu não falei não, né? Eu disse pra você, é o quê? Ok, você tinha a ferramenta, mas eu não mandei ninguém estourar o balão de ninguém. Eu disse, ganha quem ficar com o seu balão intacto. Não falei isso? Eu disse assim, agora estourem o do colega. Falei? Não falei. Às vezes a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia. A gente está preocupado com o outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro tem, com o que o outro deixa de ter, né? E aí eu vi gente assim, olha, querendo estourar o do colega, e o balão para cá e alguém veio... Porque o quê? Não estava cuidando do seu. Teve gente que eu vi que cuidou, botou debaixo da blusa e saiu, olha, quero nem saber dessa parada, o balão é meu, né? Era isso que eu tinha falado para fazer. Quem ficar com seu balão cheio é que vai ganhar. Ganhar o quê? Né? A gente está falando sobre a vida, sobre o bem-estar, sobre a felicidade. E é isso, às vezes a gente... E eu falei toda uma introdução para vocês, né? De não estar ali ligado. E isso é uma coisa que eu não estou criticando. A brincadeira é tendenciosa. Tá? Então, assim, realmente, assim, eu sabia que vocês iam fazer isso, porque é uma tendência nossa, do ser humano. Fazer, competir, olhar e muitas vezes não cuidar do nosso, né? Muitas vezes, apesar de que teve gente que cuidou, que saiu escondidinho, mas às vezes a gente não cuida. E não cuidar do nosso, muitas vezes é se omitir em relação à fala, em relação a expressar o que sente, em relação a conversar sobre as suas dores. Muita gente sofre perdas, se fere, alguém fere, e aí a pessoa vai guardando, né? Guardando, engolindo. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. E não tá tudo bem. Né? E algo que é muito importante em relação à prevenção do suicídio, em relação à prevenção das doenças psicológicas, é o falar. Por isso que eu, né, como psicóloga, sou apaixonada pela psicoterapia. Faço a minha pessoal, tenho pessoas que eu acompanho diariamente no consultório e vejo o resultado. Porque a psicoterapia, ela favorece com que você fale das dores da tua alma, manifeste o que há muito tempo, muitas vezes, ficou registrado na tua cabeça como um sofrimento, como uma dor, você fale e você trate. Quando a boca fala, o corpo cala. Mas quando a boca cala, o corpo fala. Fala como? Através de ansiedade, através de depressão, síndrome do pânico, enxaqueca, dor de estômago, insônia, choro fácil, né? Então, o falar, ele é terapêutico, o falar, ele cura. Eu acredito que vocês ouçam isso o tempo todo a respeito do que, né, das coisas relacionadas às coisas de Deus, à fé, ao falar, né, falar para o irmão. Mas falando da área da ciência, isso é comprovado também, né? Porque às vezes a gente só acredita no que é da ciência, e que não deveria ser assim. Porque a fé, a esperança, é o que nos move, é o que faz com que a gente acorde todo dia de manhã e... Estou vivo. O que o dia está preparado? Qual é o dia que está preparado para mim hoje? As pessoas têm se perdido em relação a isso. Né? As pessoas têm acordado e só pensam no que pode acontecer de ruim. Não tem esperança e fé em coisas que podem ser boas e que podem acontecer de maneira diferente.
Eu gosto muito de um estudo, né, houve uma pesquisa sobre a felicidade. O que causa felicidade nas pessoas? O que é que faz com que as pessoas sejam felizes? Aí eu vou dar para vocês, né, e eu quero que vocês me digam em porcentagem o que vocês acham. Quem já sabe, assim, quem já viu eu falando a resposta, fique caladinho. Fator genético, conquistas de bens, status social, né? Você conquistar, sei lá, a tua casa própria, a faculdade, enfim. E as ações pessoais. Em porcentagem, esses 3 itens. O que vocês acham? Quantos por cento vocês acham que o fator genético influencia na felicidade? Alguém? Quanto? 10%. Alguém mais? 40%, 20%. E alcançar, né, aquelas coisas que você planeja, que você sonha, o status social, os bens materiais. Quantos por cento vocês acham que influencia na felicidade do ser humano? 50%. Essa foi rápido. Fator genético, 10, 30, 20. Status, 50. 70? 70. E as atitudes pessoais diárias, a sua implicação com a tua felicidade, quantos por cento? 80, o que mais? 20, 90. Está bem dividido. Agora, achei interessante que quando eu falei assim, né, alcançar os bens materiais, 50, 70, 80. 50% do fator genético, né? Então, às vezes, as pessoas que vêm já de genética de família, de pessoas felizes e tudo, isso daí ajuda, mas não determina. 10% status, bens materiais. Sabe aquilo que a gente só pensa nisso o tempo todo? Sabe? Aquilo que você gasta, arranca teus cabelos e diz, eu não vou ser ninguém na vida, minha vida é infeliz por causa disso. Só 10%. E os outros 40% tem a ver com a sua implicação diária em relação às tuas atitudes para a tua vida. A tua postura diante da tua vida, a maneira como você enxerga as coisas, como você se posiciona diante das situações que surgem para você. 40%. E aí a gente acha que, né, não, tudo depende de coisas que acontecem comigo fora. Isso eu estou falando para pessoas que não estão com um quadro clínico específico de depressão. Porque quem está em depressão não consegue ver felicidade em nada. A pessoa em depressão, ela relata muitas vezes que está com os olhos vazios. Essa é a palavra, né? E depressão é considerada uma doença como outra. Então, assim, falar de depressão, às vezes as pessoas dizem, não... Alguém já ouviu alguma teoria sobre depressão? Assim, quem tem depressão ou depressão é alguma coisa. Alguém já ouviu? Quer falar? Depressão é coisa de rico. Já ouviram? Depressão é falta de roupa para lavar, de louça para lavar. Já ouviram também? Eu já ouvi psicoterapia de pobre. Não, correção de depressão de pobre, vara, né? Varinha assim para apanhar. E na verdade não é. Quando você vira para alguém que está em depressão e diz assim, deixa de frescura, para com isso, essa coisa da tua cabeça que tu está inventando, é semelhante, a pessoa se sente incapaz, ela se sente tão incapaz de fazer aquilo que você está dizendo para ela fazer, que é mais ou menos como você chegar para alguém que acabou de quebrar a perna, e está lá com a perna quebrada, e você diz assim, levanta, isso é coisa da tua cabeça. Está doendo? Não. Ninguém tem coragem de fazer isso, né? Mas a gente faz com quem está, muitas vezes, em sofrimento psicológico. E qual é a postura que a gente deve ter diante de quem está em sofrimento? A postura é acolher. Me ajuda a eu te ajudar. O que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer para te ajudar?
Porque às vezes a gente quer chegar com alguém que está, por exemplo, com uma crise de ansiedade e fala assim, te acalma. A pessoa está em crise. Ela não está conseguindo se acalmar. Quando você fala disso, você mostra a incapacidade dela de alcançar o que ela mais gostaria de alcançar. O que você pode fazer diante de uma situação como essa? Eu estou aqui com você. Se precisar de qualquer coisa, me fala que eu faço. Quando você faz isso, você se disponibiliza para a pessoa, semelhante a alguém que está em depressão. O que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou aqui do teu lado, eu não vou sair daqui. Até você dizer para eu sair, eu vou ficar aqui do teu lado te dando apoio. Essa é uma maneira que você consegue alcançar a pessoa. E ela vai entender que ela não está sendo julgada, né? É você chegar e dizer assim, mas menina, o filho de fulano, a minha colega passou por isso. Está aí. Já passou em 30 vestibulares depois disso. E tu está desse jeito, deixa de ser besta. Isso eu volto a falar, né? A gente, antes de entrar na depressão, a gente tem outros momentos que a gente pode evitar, tendo uma postura positiva. Porém, depois que você entra, não adianta falar esse tipo de coisa. Porque, como eu digo, é você jogar a incapacidade da pessoa na cara dela. E mostrar, tá vendo, você não consegue. Algumas pessoas recorrem à automutilação quando elas estão sentindo dor. Essa é uma prática que eu observo que tem crescido muito, né? Que é o cutting. Essa prática, às vezes, é propagada porque alguém viu e achou legal. E eu tenho visto muito isso no consultório. Essa foi uma das coisas, na verdade, tudo isso que eu tenho falado, estou falando para vocês, foram os meus motivadores para eu criar o projeto As 30 Pequenas Alegrias. Foi, né? E essa do cutting foi assim, que chegou no limite para mim, sabe? Um dia alguém que eu estava atendendo lá disse que ela estava com uma dor. E ela conversou com uma colega. E a colega disse que tinha um grupo, acho que era no Facebook, que ensinava como aliviar as dores. E era só com várias aspas, se cortar. E eu digo para vocês, isso não alivia. Isso é uma forma de mascarar e você criar mais dor. Porque você, além de, naquele momento você está vivendo aquela dor e você transfere a dor da dor emocional para a física, a dor emocional vai continuar lá, você vai criar uma outra dor. Junto com ela vai vir uma outra sensação de que você está fazendo a coisa errada, uma sensação de culpa e de que você perdeu o controle da tua vida. E aí, aquele problema que era de um tamanho, aumenta mais ainda, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Porém, eu sei que algumas pessoas não fazem isso por influência, né? Então, eu sempre pondero, não sei se vocês estão percebendo. Tem situações que são por influência, e isso é muito perigoso. E tem situações que é porque a pessoa não está dando conta de lidar com aquela dor. Por isso que eu falo, busque suporte profissional. Busque alguém que vai poder te ouvir na tua família, ou se não é na tua família, no teu círculo de amigos, né? Às vezes a pessoa ela pode não conseguir falar necessariamente aquilo que você quer ouvir, mas pelo menos chega e diz, olha, eu preciso de ajuda, vamos lá comigo, eu quero procurar um psicólogo, eu estou precisando trabalhar isso dentro de mim. Porque não é tomando essas atitudes que você vai conseguir chegar a algum objetivo, pelo contrário. Você vai acumular mais dor, você vai acumular mais culpa, você vai acumular dentro de você mais sentimentos negativos. E não é isso que vai te levar para frente, não é isso que vai resolver o teu problema, a tua possibilidade de repente,
né, estudar mais, se focar, ou superar o sentimento de perda, né? Então, assim, não é esse o caminho. Não acredite nisso, que isso é mentira, né? Então, tem outros sinais também de que a pessoa ela tá abalada emocionalmente, e isso é importante a gente observar. O isolamento, né? Tem uma pesquisa que comprovou que quanto mais você se relaciona com outras pessoas, menos você tende a entrar num processo de infelicidade. Isto é comprovado. E olha aqui que momento legal esse, né? Vocês que estão aqui, vocês têm a igreja. Tem pessoas que não têm essa possibilidade de convívio social, ou não procuram, né? Porque tem... Mas é muito importante. Se alguém no meio de vocês começar a se isolar, isso é um motivo de alerta, né? Alguém que entra em depressão, que está entrando realmente naquele quadro clínico, a primeira coisa que ela deixa de fazer é o que ela mais gostava de fazer. Alguém aqui já conviveu com alguém em depressão ou já teve depressão? É mais comum do que a gente imagina, né? Dá vergonha de levantar a mão? Alguém aqui tem vergonha? Dá? Dá. Porque ainda é um tabu. Não deveria. Dá vergonha de dizer... Alguém aqui já teve virose? Quem teve virose, levanta a mão. Dá vergonha de dizer que teve virose? Não, né? Tipo, porque tem coisas que acontecem com a gente. E, às vezes, assim, ter vergonha só piora tudo. Por isso que esse momento foi pensado para a gente conversar sobre esse tema. Porque a vergonha, a psicofobia... Já ouviram falar em psicofobia? Não? É uma coisa que eu combato diariamente. É o preconceito contra as doenças mentais, as doenças emocionais, né? Então, menino, tu não sabe, fulano ali, família dele, só tem doido. Doido? Todo mundo, um tem depressão, outro tem ansiedade, não tem nada a ver com loucura. Isso é psicofobia associada à ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Se alguém no meio de vocês, ou se você está passando por ansiedade, está passando por depressão, por síndrome do pânico, ou você não sabe o que você tem, mas você sabe que você não está legal, ou alguém que você conhece, você percebe que a pessoa não está legal, busque ajuda, acolha. E não traga mais preconceito e mais dedos apontados, porque tudo que a pessoa não precisa é acusação e julgamento. Não é verdade? Ninguém gosta de ser julgado, né? Ninguém gosta que fale, sabia que fulano... Porque às vezes a gente até fala dos outros, né? Mas quando fala da gente, dói, né? Então, é importante a gente trabalhar a empatia. Então, assim... a gente ainda está com tempo? Ainda tem tempo? Tá. Então, assim, é importante... a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Eu vou falar de um exemplo que eu gosto muito, né? Que um macaco ele estava passando e aí ele viu um peixe, né? Aí ele olhou para o peixe assim, aí ele pensou, né? Lá na macaquice dele, na cabeça dele, ele está se afogando, eu vou ajudar. Aí ele pegou o peixe, ele ficou segurando o peixe. E aí o peixe, o que aconteceu com o peixe fora da água, gente? Morreu, né? O que isso quer dizer? Fala sobre a empatia, a nossa dificuldade, muitas vezes, de ser empático com o outro. Eu não estou passando por uma situação como essa, mas como é para você estar passando por isso? Isso é ser empático, eu estou aqui para te ajudar. Outra coisa, a falta de empatia, né, levanta daí, deixa de frescura, sabe o que é? Só quer chamar atenção. Se a pessoa está querendo chamar atenção, é porque ela está precisando de atenção. É porque ela está desamparada de alguma forma. Se ela está querendo chamar atenção, dê atenção. Lógico que da maneira certa, dê atenção e direcione para que ela também procure ajuda.
Mas isso de falar, né, as pessoas dizem, às vezes vem a criança ali, uma criança fazendo alguma coisa e diz assim, está querendo chamar atenção, ignora. Como é que está aquela criança para ela estar precisando daquilo? Por que não se agachar e dizer, o que está acontecendo? Quer um abraço? E você não precisa dar coisas para satisfazer a criança, você pode dar atenção. Que é isso que as pessoas têm precisado hoje em dia. Então, assim, no consultório eu vejo muito, né? Eu já ouvi pessoas dizerem, eu só queria um tempo com o meu pai, com a minha mãe. Aqui eu acho que tem alguém que tem filho, né? Tem alguém aqui que já tenha filho? Então, assim, eu já ouvi de crianças, e as pessoas hoje dizem assim, só vou ter filho depois que eu puder dar tudo para ele que eu não tive. E aí, sempre que alguém me fala isso, eu pergunto, você teve atenção, você teve cuidado, você teve carinho, você teve amor? Tive. Se foca nisso. Porque não é o bem material que vai fazer o teu filho feliz. E as pessoas acham, não, é porque na minha época eu não tinha um brinquedo do ano, não tinha não sei o quê, eu não tinha... Você teve atenção, você teve cuidado. Não, eu não tive isso também. Então, dê isso para o seu filho. É disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de cuidado, de atenção, de olhar, de validação, né? Então, a vida, ela é mais simples do que a gente imagina. Só que existem as situações que são difíceis. E nesses momentos a gente precisa se unir. Como comunidade, né? Como grupo, como família. Acolher aquela pessoa que não está passando por um momento bom. E a pessoa que está passando por isso precisa, né, saber que ela tem esse suporte. Ela precisa saber com quem ela pode contar. Porque, às vezes, o que acontece é que a gente tem muita dificuldade de lidar com a dor, porque a gente se acha incapaz. A gente quer resolver a dor do outro. Me perguntaram semana passada, Ana, você aqui, né, como psicóloga, como é para você? Como você se sente? Eu disse, eu me sinto empática à dor do outro, eu entendo e eu me coloco no lugar dele. Mas uma coisa eu entendo, eu não posso fazer por ele, eu posso fazer com ele. Então, se a pessoa vai para a psicoterapia, eu vou fazer com a pessoa. Vamos lá, vamos falar da tua dor, vamos entender o que te aconteceu, esse trauma, essa experiência, essa pessoa que te feriu. Vamos entender. E aí, quando a pessoa vai entendendo, vai tirando, sabe? Pega ali, tá só a ponta do iceberg, que a pessoa acha que ela entrou em depressão por causa disso. E, na verdade, quando a gente vai entrando mais no fundo, vai descobrindo toda uma história de vida, toda uma vivência que, às vezes, de sofrimento que você não conseguiu ainda superar. Porque, às vezes, muitos de nós, temos feridas, né? Alguns vivem e ignoram, e nunca voltam para olhar. Eu vejo que quem está num ambiente de comunhão, que está na igreja, tem mais possibilidade de olhar para suas dores. Outras pessoas têm muito menos, né? Quem não tem essa possibilidade e tudo, desse acompanhamento. E aí as pessoas seguem. Eu, às vezes, imagino, sabe? Eu tenho essas coisas de imaginar, e às vezes eu vejo pessoas que por fora parecem estar tão bem, só que a alma, eu enxergo como se estivesse cheia de feridas. E essas feridas é que precisam ser tratadas, porque não adianta você ignorar, ou você dizer que não. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que também, se você tiver, você vai se entregar totalmente. É possível. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Simples assim. Enquanto você... Tenho vida, tem jeito para mim. Tem jeito para você. Tem jeito para as pessoas que convivem com você. Né? Então, por isso que a conscientização sobre as doenças, a diminuição da psicofobia, que é o preconceito contra quem sofre de doenças emocionais, é tão necessária. Tão importante ser conversada, tão importante ser discutida. Né? Alguém tem alguma dúvida? Queira falar alguma coisa? Não? Então, assim, gente, e aí,
né, vou continuar para vocês falando um pouquinho do projeto. Por que eu comecei esse projeto? Por conta disso tudo que eu venho falando. Pessoas que não estão em quadros depressivos, que isso fique bem claro. Pessoas que não estão em sofrimento, em quadro depressivo, né, muitas vezes têm se dito infelizes, mas miseráveis, tá? Essa é a palavra que eu tenho ouvido muito. Miserável, por não ter a vida igual a da outra pessoa, por não ter aquele bem, por não ter alcançado os status que a gente imagina que definem 90% da nossa felicidade. E não é assim. A vida ela é feita de pequenas alegrias. Todos os dias você tem pequenas alegrias. Só o ato de acordar já é uma grande alegria, se você for pensar. Porque quem já perdeu alguém sabe que quando para o fôlego, o coração para, acabou a história da pessoa aqui na Terra, né? Então, você acordar de manhã, você conversar com alguém, né? Você encontrar alguém que você tem saudade, você olhar para alguém da tua família que você ama e dizer: nossa, essa pessoa está aqui comigo, que legal. Vamos conversar, né? E às vezes tem gente que sai com a família e... Ai. Eu vejo isso direto, por aí. Vira e mexe, a gente vai para o restaurante, às vezes eu vejo, tem um adolescente... Caiu a minha bateria logo agora, no momento que eu mais precisava. Meu mundo acabou. Você está no momento com a tua família, né? Você está no momento de pessoas que te amam. Aproveita, conversa, pergunta do dia, fala do teu dia, ensina alguma coisa, enfim. Porque a gente precisa voltar às relações, a gente precisa voltar a olhar as pequenas coisas, né, com gratidão. E gratidão é uma coisa que tem se perdido muito. Eu estou falando disso numa visão da ciência, tá, gente? Só que vocês sabem que tem todo... Isso daí tudo é reforçado pela Bíblia. Mas eu estou falando na visão da ciência, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Isso daí é... A ciência fala que a gente tem que ser individualista mesmo. E eu quero passar no vestibular porque eu quero nem olhar para trás. Tchau para vocês. Esquecer minha fé, esquecer meus amigos, esquecer minha família, esquecer tudo. E não é assim, né? Então, eu acho assim, a gente pode continuar com as perguntas, porque aí eu acredito que quem tiver pergunta pode fazer, né? Eu posso falar depois na hora dos sinais, alguma coisa assim, se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá? Por causa do horário. Então, gente, já recebi aqui várias perguntas, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria só compartilhar uma experiência minha. Né? Essa questão de depressão, de tudo isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, foi um período assim, de muita turbulência na família, de muitos problemas, muitos desafios. E também foi a fase assim, de um fim de relacionamento. E eu, com 15 anos, né, era o fim do mundo. Eu achava que não ia encontrar mais ninguém, que a vida tinha acabado, né? E foi assim, tudo no mesmo período, mesma semana, mesmo mês, tudo no mesmo período, né? E o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou escrever uma carta, eu vou falar que... Vou falar para minha família, como eu não consigo falar assim, cara a cara, eu vou escrever, né, dos meus sentimentos, eu vou falar para que mude o foco, para que saia o foco da briga dos meus pais e o foco seja eu, né, na minha família, para que eles parem de brigar e entendam que a gente tem uma filha juntos, então a gente precisa se unir para cuidar dela, né? Então, foi exatamente tudo isso que eu pensei. E aí, nessa época, eu escrevi uma carta de despedida. Escrevi muita coisa, essa carta a Natália ainda tem. Já falei para ela jogar fora, mas ela guardou. Enfim, eu escrevi essa carta me despedindo, falando que eu não estava bem, falando que eu ia acabar com a minha vida, falando que a vida não tinha mais sentido.
E foi, assim, uma fase muito difícil, né? Quando a minha mãe leu essa carta, ela ficou logo desesperada, né? Minha filha vai se matar. E todo mundo em casa ficou desesperado, assim. E foi uma fase que eu realmente não tive acompanhamento, né? Não tive um diagnóstico, mas me sentia realmente, assim, em um período de depressão. Né, que eu não queria ir para a escola, não queria sair de casa, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria fazer nada. Só queria ficar em casa chorando na minha. Né, e, assim, eu consegui enfrentar isso porque eu tive uma rede de apoio. Né, eu tive amigos que estavam comigo, eu tive a minha família que estava comigo, e eu tive o apoio da igreja. Né, desde pequena eu sempre fui da igreja, sempre participei. Tinha uma célula, tinha discipulador, tinha amigos, então foi com quem realmente eu me apeguei e fiz deles uma rede de apoio. Né? E por isso eu considero assim tão importante a gente estar em grupo, né? A gente ter com quem contar, a gente ter amigos, a gente ter com quem compartilhar as nossas dores. Porque realmente chega um momento que, se tu não compartilha, aquela dor toma conta, né, de ti, do teu pensamento, das tuas emoções, e realmente tu não quer fazer nada, tu não quer sair de casa, até que tenha alguém ali que, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa, vamos ver a luz do dia, né, e aí tu consegue, enfim, dar uns pequenos passos e ir melhorando, né, com o passar do tempo. Então, se você, né, passou por alguma experiência, se você está passando por alguma experiência de dor, de sofrimento, que você não consegue, acha que não consegue sair dessa, compartilha com alguém. Né? Tenta encontrar um apoio psicológico, se você tem condição, se você não tem, procura um CAPS, né, que é um atendimento gratuito, que muitas pessoas acabam vendo o CAPS como, lá é só para doido. Né? Eu sou terapeuta ocupacional, sou formada, estagiei no CAPS, então eu vejo muito isso das pessoas, de pensarem em CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial, se você não sabe, nós temos um em Castanhal, né, e muitas pessoas olham e pensam, eu não vou, é só para doido, eu não sou doida, para que eu vou lá? Mas lá é um acompanhamento, lá você tem uma equipe para te acolher, uma equipe para te receber, uma equipe para conversar. Então, procure ajuda. A falta de dinheiro não é uma desculpa. Né? Você tem esse atendimento gratuito. E se você não pode ir até lá, você não consegue ir até lá, converse com a sua família, que são os que mais te querem bem. Né? Converse com seus amigos, que saibam te ouvir, que saibam te acolher sem julgar, que você possa compartilhar, ok? Então, vamos para as perguntas. Conforme você for tendo alguma dúvida, você pode ir fazendo também, ok? Aqui no meu WhatsApp. A primeira pergunta: como ajudar as pessoas que estão passando por algum problema psicológico? Como eu falei agora há pouco, né? Quando alguém está passando por sofrimento, se coloque disponível. Diga para a pessoa, eu estou aqui. Né? E eu achei interessante no que tu falaste, que tu falou justamente aquilo sobre, entre aspas, chamar a atenção. Né? Eu vou fazer alguma coisa e você queria fazer, mas ao mesmo tempo você pensou, é uma medida, mas é uma forma também de chamar a atenção para eles. Ei, vocês têm uma filha, eu estou aqui no meio de tudo isso, eu estou sofrendo. Né? Não que isso seja o caminho. Numa determinada fase da vida, com todas as mudanças, você sai da adolescência, da infância, entra na adolescência, e depois, logo em seguida, você tem que entrar na vida adulta. É muita responsabilidade, muitas decisões em relação à vida social, à vida afetiva, né? Tanta coisa que passa pela cabeça, fora o turbilhão de hormônios. Então, tudo isso deixa um momento muito difícil. Mas é importante com que você, quando estiver pegando fogo no coração, sabe? Que a chama vem para os olhos, assim, você acha que não tem mais saída, entenda, vai passar. Né? Procura alguém para te ajudar a abanar, que às vezes aquela pessoa que está ali fora faz assim, ó. E aí ajuda a fazer com que aquela nuvem negra saia dos teus olhos. Aquela nuvem que está queimando aqui, né? Aquela coisa que está queimando de forma negativa, né? Não é aquela chama boa, mas aquele sofrimento que muitas vezes está te consumindo, tapa a tua possibilidade de futuro, de amanhã, de pensar
isso vai passar. Enquanto tem vida, tem jeito. É verdade. E outra pergunta. De que forma frequentar a igreja pode ajudar uma pessoa, pode ajudar uma doença, como, por exemplo, a depressão? Muito. No estudo, né, que eu disse para vocês, é comprovado que o convívio social, pessoas que estão em convívio social, conseguem ter muito mais felicidade na vida. E muitos saem de quadros clínicos, como você falou, né, sobre a questão de ter o suporte, uma rede de apoio, de pessoas que te ouçam. Quantas pessoas são solitárias? E assim, nessa questão, eu não estou falando sobre o agir de Deus, que isso já é muito mais, né? A gente já entra até em uma outra seara. Eu estou falando de nós humanos fazendo um pelos outros, que é comprovado que é extremamente benéfico. Além do exercício físico, você fazer coisas diariamente de formas diferentes. Então, assim, eu lembro quando eu era adolescente, eu era até criticada, né? Tinha gente que me dizia que parece doida, porque é incrível que todo mundo fala que tudo parece doido. Qualquer coisa que fuja do normal parece doido, na verdade não é. Do normal não, do comum. Ok? Falando de forma certa. Tudo que foge do comum. Então, assim, quando eu ia para a escola, né? Na época da escola, eu ia de ônibus, e aí todo mundo no mesmo horário pegava o ônibus no mesmo lugar e descia no mesmo, todos os dias. E aí eu dizia, isso não é para mim. Ai, não, hoje eu vou descer em outra parada. Por que tu tá doida? Eu vou mudar. Aí eu ia fazer uma voltona lá, e depois vinha sozinha, andando super longe. Ana, tu não é normal? Sou normal. Eu só não consigo todos os dias fazer igual. E aí, gente, eu descobri que isso é super normal. Pelo contrário, é saudável. Você fazer coisas diferentes. A mesma coisa, muitas vezes, de maneira diferente. Então, tu acha que a tua vida está um tédio? É só porque você está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Muda o caminho. Se você caminha sempre pelo mesmo local, ou passeia de bicicleta da mesma forma, faz outro trajeto, sabe? Então, às vezes, assim, o que é considerado estranho é o certo, né? A gente precisa mudar. A gente não foi feito para fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu não estou falando de comprometimento, de rotina, mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Coisas simples, né? Coisas que simples, fazem a diferença. É verdade. E perguntaram aqui também se uma pessoa que teve depressão já está bem, se ela pode ter uma recaída. É possível, né? Por exemplo, mulheres que já tiveram depressão, no pós-parto, elas têm mais possibilidade do que mulheres que não tiveram depressão a ter uma depressão pós-parto. Então, assim, é preciso observar. Mas não significa que necessariamente a pessoa vai ter uma recaída. Tem a ver com se ela tem feito acompanhamento, se ela tem tratado as dores dela. Porque o que é uma recaída? Né? É você ter aquela dor que muitas vezes não foi tratada. Tem pessoas que, às vezes, saem de um quadro clínico só com medicamentos. O medicamento é excelente para ajudar a pessoa a sair de determinadas fases. Às vezes, a pessoa não quer fazer mais nada, só está deitada lá, ela começa a tomar medicamento, em 15 dias ela melhora. Só que aquela dor que levou ela para aquela condição, às vezes continua lá, mas está adormecida. É parecido com, sabe, quando começa uma febre, e aí ninguém sabe o que é. A febre é o sintoma, né? Você está com febre, o que é? Abre a garganta, vê se é garganta, vê se é ouvido. Ai, no ouvido a inflamação. E aí, se não trata, a febre vai continuar. Se trata a inflamação, a febre passa, né? A depressão, a ansiedade, é mais ou menos isso, é o sintoma. Então, tem uma dor que é emocional, é na alma, e está lá aquela ferida, aquela inflamação, aquela dor na alma. E aí o sintoma aparece, a tristeza, a angústia, a depressão, né? Vai progredindo para a depressão. Muitas vezes é tratado ali, mas a causa não foi tratada. E aí pode ser que volte, sim. Por isso a importância do acompanhamento. Por isso a importância do acompanhamento. De falar sobre o assunto, para que aquilo seja tratado e não somente adormecido. Exatamente. É verdade.
por que a incidência de suicídio é menor nas gerações passadas? Olha, é o que dizem, né? Dizem que as gerações passadas não tinham as doenças, mas se a gente for conversar com a família, sempre tem uma história do tio estranho, né? Tem aqui do tio doidinho, da tia que nunca casou e às vezes ficava jogando as coisas para... Só que antes não tinha essa notoriedade, né? Não era conversado, não era diagnosticado, imagina, né? Há tempos atrás as pessoas falarem sobre isso e conscientizar isso. Se hoje já tem tanta dificuldade, num momento em que a gente passa com tanta informação, imagina antes. Eu acho que é muito mais divulgado. E eu acho que existem situações que existe uma coisa que as pessoas falam sobre manada, sabe? Então, assim, tem situações que o suicídio poderia... pesquisa também mostra que 9 entre 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Às vezes eu me pergunto se não é esse distanciamento entre as pessoas, se não é essa falta de olhar, porque o que a gente precisa fazer numa situação que alguém começa a mudar? Observar. Se a pessoa começou a se desprender das coisas, se a pessoa começou a dar as coisas dela, né? Vou dar, tu queres isso? Tu queres aquilo? Então, assim, se a pessoa está se desprendendo das coisas dela, se a pessoa começou a pagar as contas, né? Tudo, começou a organizar, isso é motivo para chamar atenção, porque a pessoa está se desprendendo da vida ou querendo deixar tudo organizado. O que eu vejo muito hoje em dia, especialmente, né, nos adolescentes, é que está havendo esse distanciamento, inclusive, da família. Então, a família, às vezes, olha menos, a família não tem tempo, está todo mundo muito ocupado, muitas vezes, os amigos estão muito ocupados também, e aí isso acontece, né? Então, pode ser, essa é uma possibilidade. É verdade, por isso que a gente tem que sempre estar de olho, né, nesses sinais, nesse distanciamento. Né? Por exemplo, ontem eu estava na casa da minha avó e eu notei que o meu primo, que sempre foi muito atencioso, muito extrovertido, muito tudo, estava muito isolado. Né? Não estou falando que ele tem depressão ou alguma coisa, mas notei algo diferente no comportamento dele. Estava muito isolado e ele ainda tem 10 anos só. Né? E aí... a mãe dele trabalhando, né, não estava em casa. E aí, hoje, eu mandei uma mensagem para a mãe. Né, eu falei que eu notei algo diferente, para ela ficar de olho. E ela disse que também já estava notando algumas coisas e ia ficar mais atenta. Então, esse também é o nosso papel. Né, você que está aí bem, então, tente notar se alguém não está tão bem assim, tente dar uma ajuda. Ou se você não é tão próximo, tenta falar com alguém que é próximo. Né, para que possa ajudar enquanto há tempo. É isso mesmo, a gente tem que estar olhando tudo, porque às vezes é uma situação, ele pode não estar em depressão, mas ele pode estar em sofrimento, pode ter acontecido uma coisa na escola. E aí, às vezes, só parar para perguntar, descobrir o que é, ir lá tentar solucionar, pode parar por aí. Ou pode se agravar. Como lidar com algum trauma? Trauma, né, muitos traumas para a psicanálise, eles são recalcados. Então, muitas vezes, nós nem sabemos claramente que temos aquele trauma. Só que agimos sempre repetindo, né, baseados naquela ferida que ficou. Eu acredito que para tratar o trauma é através da psicoterapia. Né? Você fazendo psicoterapia, acompanhamento psicoterápico, uma vez por semana, falando da dor, porque tem gente que chega assim, mas eu não quero falar de sofrimento. Ninguém vem no psicólogo para dizer, olha, é o seguinte, está tudo muito bem, eu vim aqui só para te visitar porque eu te acho super legal. Não é, né? Vamos falar de dor. E é falar da dor, porque só falando que a gente descobre aquele trauma, o porquê aquilo te feriu tanto, ou se realmente foi uma coisa tão grave, como seguir apesar de? Porque é possível. Você não vai esquecer, você não vai apagar aquilo da tua cabeça, mas você vai descobrir formas de seguir tua vida apesar de.
e aquilo vai doer menos, porque é incrível. Quando você trata, quando você fala da tua ferida, quando você fala do teu trauma, daquilo que te deixou tão mal, e você fala, e a gente vê de outra forma, a gente lança outro olhar. Chega uma hora que fica como se fosse só uma cicatriz, sabe? Fica aquela cicatriz. Você vai lembrar e você vai dizer, eu passei por isso. Mas você não vai ser como estar com aquilo inflamado, que você não consegue nem olhar ou não consegue nem mexer, porque aquilo dói em todas as áreas da tua vida. Uma pessoa falou aqui que a mãe dela tem depressão e por conta dos medicamentos, ela está em uma fase que fala demais e se estressa muito rápido, a mãe. Né? E essa pessoa perguntou como agir, o que fazer para ter paciência, o que fazer para ajudar essa fase. É uma fase difícil, né? Que quem está perto tem que estar sempre preparado, entendendo, não é comigo, não é por mim, porque a gente às vezes traz para a gente, né? É porque sou eu, é porque é comigo. Não, é porque ela está passando por esse momento. É difícil, muitas vezes. Quem está perto, conviver com quem está em depressão é difícil. Pode ser que ela esteja entrando em outro quadro, pode ser reação do medicamento, tudo isso tem que ser verificado. Voltar, por exemplo, ao psiquiatra e perguntar para ele, né, se é normal, se tem como ter um medicamento que tenha uma reação menos forte, ou pode ser que ela esteja, não sei se ela está fazendo psicoterapia, pode ser que ela esteja só, né, tentando organizar tudo ali que ela está sentindo, e a forma que ela reage é daquela maneira. Não ter um ciclo de amigos muito grandes, ou não ter realmente amigos por um medo de se decepcionar, pode aumentar a vulnerabilidade de desenvolver algum quadro? Porque, olha só, a dificuldade de confiar em todo mundo já é um sinal de alerta, né? Já é um alerta de que, por que uma pessoa te feriu, 2 pessoas te feriram, mas tem várias outras que não vão fazer isso, né? Então, por que tanta desconfiança? Por que você está assim tão fragilizado ou fragilizada? Né? Talvez tenha que trabalhar isso, tratar isso, porque, sim, você fica vulnerável, mas não vulnerável só pelo fato de não ter contato, de não querer ter contato, de não conseguir, de não confiar. Não sei se eu... Existem diferentes graus de depressão? Sim, tem vários graus, né? Quando a pessoa começa a mudar o comportamento dela, dentro de 15 dias, o cérebro dela começa a mudar também. Os neurotransmissores, as sinapses que são feitas, tudo no cérebro começa a mudar. Inicialmente é comportamental. Então, assim, você está triste, você começa a se isolar, você começa a se reservar, você começa a não querer fazer as coisas. Só que depois de 15 dias, comprovadamente, o teu corpo muda também. O cérebro também muda, né? E conforme o cérebro vai mudando, vai sendo produzido determinados tipos de neurotransmissores baseados naquela tua dor, naquele teu sofrimento, naquele teu isolamento. E aí você vai diminuindo a quantidade de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, vai aumentando o hormônio do estresse e vai tendo toda uma mudança física. Então, tem graus. Quanto mais tempo você vai ficando nesse quadro, mais o grau de tristeza, de depressão também vai aumentando. Por isso que é importante ser logo observado e logo ser tratado. Ok, vamos fazer só mais 2 perguntas, tá, gente? Se você tiver mais alguma dúvida, depois você pode entrar em contato pelo Instagram, tá bom? Uma pergunta. A pessoa perguntou, como saber que eu estou entrando em algum quadro depressivo? Você tem que observar, olhar para a tua vida, né? O que você sentia, como você estava. E aí não é você que vai diagnosticar, mas só de você já ter dúvida, já é um alerta.
né? Porque a gente tem tristeza, todos nós passamos por momentos de altos e baixos. A nossa vida não é o tempo todo um parque de diversão, né? Ai, é legal, legal, legal. Não, a gente tem um momento de chateação, a gente tem um momento de frustração, e aí a gente precisa conseguir lidar com isso. A gente precisa conseguir enfrentar, né? E aí você fica com raiva de alguém, você fica triste com alguém, mas a depressão é um estado que não passa. Essa coisa não passa. E aí as vozes começam na tua cabeça. Você é uma péssima pessoa, e você está vendo, e não sei o quê, isso só acontece contigo, quem mandou, e não sei o quê, né, o super-eu começa a te acusar, e fica, e você começa Tem gente que ouve vozes, e tem pessoa... E aí você cada vez vai se largando mais. Pessoas que gostavam de se cuidar, param de... não gosto mais, eu amava cuidar do meu cabelo, nem pego mais, não passo de uma semana sem lavar. Não faça isso, né? Eu gostava de jogar bola. Faça chuva, faça sol, eu ia jogar minha bolinha todo fim de semana. Começa a perder a vontade. E aí você vai, aquilo que eu falei, é como se você fosse largando os teus desejos pelo meio do caminho, deixa para depois, deixa para lá. Gostava de estudar, gostava de ouvir música. Eu gostava de assistir série. Nem série eu gosto mais. Observe isso. Peça ajuda. Última pergunta. Essa é um pouquinho grande, então eu vou ler ela toda. A separação dos pais é uma coisa terrível na vida de uma pessoa, principalmente quando isso acontece na adolescência. Qual a sugestão que você pode dar para que possa ajudar essa pessoa que pode estar com algum sintoma de depressão devido a isso? Tem situações que fogem ao controle, né? E isso é uma das coisas mais difíceis, eu acho, que para o ser humano. Tem coisas que a gente não tem controle, infelizmente, né? Então, a separação dos pais não tem a ver com você, não tem a ver com você, não tem como. E aí, tomar isso para si, tem gente que acha que não, a minha implicação, eu vou lá, vou tentar conciliar. E aí você cada vez se sente menos capaz. É entender que eles são adultos, né, que apesar deles terem se separado, você continua sendo filho e vai ter toda uma mudança, mas você tem tua vida, tua história, eles vão continuar sendo teus pais. E se isso está te abalando de uma forma muito intensa, fala para eles, pede ajuda para eles, conversa com alguém que possa te ajudar, te ouvir, né? Não tenta se fazer de forte para eu não vou incomodar, eles já estão com tantos problemas, e aí eu não vou incomodar, vou fingir que está tudo bem comigo, e aí vou seguir minha vida, e aí quem sabe, se eu não incomodar, eles voltem. Não, fala da tua dor, fala do teu sofrimento, fala que olha, vocês estão fazendo isso, mas eu estou aqui no meio e eu estou sofrendo, alguém me ajuda, né? Então é importante sempre sinalizar. Vocês vão ver, vocês observam que eu estou sempre falando da fala, porque a fala, ela é capaz de salvar vidas, tanto a sua quanto de outras pessoas. Então, vamos, né, favorecer o falar e vamos falar sobre as nossas dores também. Ok, muito obrigada, Ana. De nada. Muito obrigada por estar aqui, por esclarecer tantas dúvidas, né? Ainda tinha muitas outras perguntas aqui, mas você esclareceu muitas delas, né? Então, nós somos muito gratos por isso. É necessário falar sobre o assunto, é por isso que nós estamos aqui. Esse assunto, ele não pode ser um tabu, né? Ele não pode ser algo que a gente não vai falar, não pode falar sobre depressão, não. Pelo contrário, a gente tem que falar, né? Ele é importante, assim como tantos outros, né? Por isso que a gente sempre tenta trazer assuntos relevantes, né, para os nossos cultos de jovens, assuntos realmente pertinentes principalmente a essa faixa etária, né? Adolescência, juventude, onde muitos não sabem como lidar com tantas coisas. Você quer fazer uma pergunta? Pode falar, fique tranquilo. Pode vir aqui.
Gente, ele pediu aqui para dar um testemunho, vamos ouvir. Pode ficar à vontade, viu? Desculpa, eu tô nervoso porque na minha sala, quando a gente alonga muito a aula, a galera diz Oi, tudo bem? Qual é teu nome? Como é teu nome? Gabriel. Gabriel. Queres falar pra gente? Alguma coisa? É um caso que eu tive aí. Então, fale. Não abre muito assim, né? Deixa isso para o reservar. Não, porque é o seguinte, esse negócio de tristeza e tal, esse negócio aí, eu já passei uma época, foi até recente, que, cara, o motivo são motivos meio bestas, só que eu fiquei meio, pô, que droga, né? Ô, merda. Que, tipo, minha vida era tipo um script. Você faz isso, aí depois você vai passar para isso, que vai passar para aquilo, que vai passar para aquilo. Termina, acabou. Pronto, tá tudo gravado. Só que teve uma época que eu vi assim, caraca, é só isso? É só isso, não vai acontecer mais nada, não? Tipo, eu tô vivendo, vamos dizer assim. Aí, tipo, eu fiquei triste, aí, vamos deixar pra lá. Fui deixando pra lá, anos se passaram, tempos se passaram, vou deixando pra lá. E eu sempre fui extrovertido pra tentar encapar tudo isso. Só que aí... peraí, tem uma pessoa especial. Não vou dizer quem é, mas eu conversei com ele. Ele é um amigo, vamos dizer assim. E, cara, ele me ajudou, porque era de madrugada. Era de madrugada, mais ou menos 1h da manhã, eu sempre durmo tarde. E, cara, comecei a chorar do nada. Aí eu, não sei o que, eu tô triste. Minha vida é uma merda, eu tô triste, não sei do que. Aí ele ficou me ouvindo por 1 hora. Eu falei por 1 hora. Ele tapou minha cara com o travesseiro, porque se eu visse eu chorando, eu pensava que tinha acontecido alguma coisa. O Gabriel está em perigo, não sei do que. Tempos depois, eu fui para a coordenação da minha escola. Aí eu fui conversar com isso. E, tipo, a coordenadora me deu apoio e tal. Então, atualmente eu já estou tranquilo, já passei por isso. E agora eu estou tentando ajudar um amigo que está com isso. Que ele falou para mim, estava eu e um colega meu da escola. Aí disse assim, cara, não, eu tô triste e tal. Aí o colega da minha escola disse, Gabriel, esse cara aqui tá querendo se matar. Diz aí o que tu acha disso. Aí eu digo assim, cara, não faz isso não. Porque tu vai pensar que vai estar bom, só que não vai estar bom, sabe por quê? Porque daí não dá para resolver mais nada. Pronto, definiu tudo. Não vai dar bom porque daí não vai dar para definir mais nada. É um momento que a gente está passando, é um momento difícil, né? Mas enquanto a vida tem jeito, não é verdade? Legal. Obrigada, né? Olha só, que coisa boa ele poder falar isso, porque assim, ele se tornou um agente de mudança e cada um de vocês também é agora um agente de mudança, né? Porque você pode chegar para alguém e dizer, cara, não vai dar, tu acha que vai dar bom, mas não vai dar bom. Oi. Desculpa, eu tô nervosa, tá? Que eu queria fazer uma pergunta sobre essa coisa de atenção. E também a pessoa não poder falar. É uma coisa do meu amigo, só não vou falar o nome dele, né? É que ele tem essa falta de atenção.
ele é tipo o meu melhor amigo, ele tem pedido muito, eu não tenho dado muita atenção. Aí, quando a senhora falou sobre atenção, eu lembrei de uma coisa que ele tinha me dito sobre a família dele, não dar muita atenção, ele ser adotado. E ele não ter, tipo, ele não está muito próximo com essa família, a mãe, o pai dele não dá muita atenção. Só que eu tento falar com ele, só que por causa dessa falta de atenção, ele não se abre muito para as pessoas, ele não consegue falar qual é o problema dele. Eu perguntei, tu tá bem? Ele disse, não. O que tu tem? Eu não sei, só não sei se eu tô bem. Aí eu quero saber como ajudar ele. Só de você já ter perguntado, você já está ajudando, né? Porque ele sabe que ele te tem ali, mas você não tem como mudar aquilo, você pode auxiliar ele. Agora, você já sabe, por exemplo, olha, você não está bem, vamos lá no CAPS. Ou, eu não sei como a condição dele, de repente, procurar um profissional pelo plano dele, ou procurar, enfim. Mas agora você já sabe o caminho. Dá também, tem um número 188, que é o número do CVV, que eles não fazem o tratamento, mas eles fazem o acompanhamento emergencial. Então, a pessoa liga, né, para o 188, muitas vezes ela está ali sobrecarregada, e aí ela fala, os voluntários, eles não julgam, não perguntam o nome, eles não gravam o número, eles acolhem e depois eles fazem o direcionamento certo. Obrigada, viu? Que bom que ele tem você. E é isso, tipo, às vezes você se sente tão limitado porque você, né, que nem ela está dizendo, o que eu vou fazer? Ele disse que ele não está bem, mas eu não, porque você não tem mais do que fazer. O máximo que você pode fazer é dizer, olha, eu estou aqui contigo, né? Vamos procurar ajuda juntos. Mas você não tem como mudar a realidade da pessoa, porque é ela que tem que mudar. Apesar de tudo, ela tem como seguir a vida dela. É verdade. Gente, eu sei que esse assunto, ele gera muitos questionamentos, muitas perguntas, que a gente sempre lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente, que aconteceu com o nosso amigo, que a gente quer ajudar. E isso é assim mesmo, né? Então, você pode procurar ajuda, você pode procurar um acompanhamento, você pode entrar em contato depois, quem sabe, com ela mesmo no Instagram, tá bom? Você pode nos procurar depois, para a gente conversar. Sim. Tá bom? Então, essa conversa, ela não acabou aqui, né? Não foi só um momento, um dia no mês, um mês no ano que foi planejado para falar sobre esse assunto. Como ela mesma falou, é um mês que dá mais destaque, mas não é o único momento do ano, ok? Então, a gente pode falar sobre esse tema o ano inteiro, porque ele é muito importante.